Olá, sejam bem-vindos novamente. Sou André Vieira, sou fisioterapeuta. Hoje vamos continuar falando sobre a fibromialgia, esse tema tão polêmico, né? Muitos deixam nos direct dúvidas sobre isso. Muitos perguntaram como se comporta a mente, por que a mente do paciente de fibromialgia ou de síndrome de dor crônica sente tanta dor, por que é assim, por que funciona dessa forma. Então fiz uma mini aula para explicar de forma bem didática, bem simples, para a gente poder entender melhor como isso acontece, tá, gente? Estou aqui no final do expediente, estou até com a marca da máscara ainda. Então vamos lá. Então tem aqui um slide ao lado, deixa eu espaço aqui para um slide. Então vamos imaginar no paciente de síndrome do crônico com fibromialgia a mente dele, tá? Então vamos pensar na seguinte situação. Então você está em um show, e num show qualquer, como qualquer show, tem muitos instrumentos, muitos tocadores de músicos tocando ao mesmo tempo, não é isso, gente? E temos também um gerenciador de som, ou seja, um operador de som. Ele tem o trabalho de ajustar o volume nas diferentes trilhas sonoras. Em cada momento da música ele aumenta o volume de uma coisa, baixa de outra. Por exemplo, em um solo de guitarra, então o operador de som aumenta o volume, no caso da guitarra no momento, e reduz o volume dos outros instrumentos, ou seja, para dar um destaque àquele momento, tornar aquele momento importante, tá? Então dar um destaque a isso, para poder chamar a atenção àquele momento. É assim que funciona? Então nem sempre o que o público ouve é o que realmente está sendo tocado pela banda. Tá? Então eles podem estar tocando em um certo tom lá, mas você está ouvindo diferente. É como uma festa, tem alguém que você está ouvindo um barulho e você de repente presta atenção naquela pessoa está falando, você consegue focar a sua atenção àquela pessoa fala. Você consegue baixar os outros volumes ao redor e consegue aumentar o volume daquela pessoa que está falando com você. É algo similar também. Então, o som que você ouve numa festa ele é modificado e moldado pelo operador. Então o operador pode aumentar o volume de um instrumento e baixar o volume de outro instrumento a depender da necessidade do show. Tá? Então esse show, gente, é a nossa vida. Tá? E eu fiz uma metáfora aqui comparando para a gente compreender melhor como o nosso cérebro modula e modifica as sensações. Então nosso cérebro é aquela grande mesa de som que eu mostrei no início. Então nosso cérebro é o gerenciador, ele é que gerencia o volume que vai ser aumentado, o volume vai ser baixo de cada instrumento. Então existem milhões de nervos trazendo ao cérebro sensações e várias informações de todo o corpo, todo o nosso ambiente, de tudo que acontece, tá? Então, comparando, nosso cérebro é como se fosse uma grande mesa de som, tá? Ou também podemos comparar nosso cérebro com uma esteira rolante onde passa várias coisas, vamos dizer assim, e nosso cérebro ele rapidamente seleciona o que é importante e o que não é importante para a gente, tá? Ele separa. Então o cérebro amplifica sinais nervosos importantes e reduz sinais nervosos aos quais a gente classifica como não importante. Então tudo depende a qual a importância daquele sinal, daquele som, né? Então cada som a gente deve dar uma importância diferente. Vamos a um exemplo bem simples. Então você está numa viagem qualquer, em algum ambiente, e está com de repente uma grande dor no seu joelho. E você só consegue pensar na dor do joelho. Mas ao você sair daquela viagem, do trem, do ônibus, você encontra seu artista favorito. No caso aqui um tocadorzinho de rua, mas pode ser qualquer artista que você que você gosta, que é só para deixar mais contraído um pouquinho a mini aula, tá, gente? Você encontrou seu artista favorito, o que acontece nesse momento? Então, conforme você vai percebendo seu artista favorito, a sua dor, o volume da dor vai baixando, vai diminuindo. Ou seja, o operador de som, sua mente, seu cérebro, começa a baixar o volume da dor. E por quê? Ele está dando importância, o que é importante, relevante no momento, é aumentar o volume de quem está cantando ali, né, gente? É assim que funciona. Tá? Bem simples assim. Então vamos colocar agora uma forma prática. Vamos a uma prática bem dolorosa agora. Primeiro exemplo, isso baseado em estudos, tá, gente? Estudos bem interessantes que eu selecionei para a gente poder entender melhor. Aqui está um desenho esquemático, tá, de um exame de imagem onde vê os pontos dolorosos na mente. Ou seja, a pessoa teve uma queimadura, a mente aqui em vermelhozinho e branco, amarelo, quer dizer, está representando os locais da dor. Ou seja, quanto maior essas áreas estão em vermelho e amarelo ali, sinal que a dor é maior. O cérebro está captando mais dor, ou seja, a central de som aqui, o operador está aumentando o volume da dor. Tá? Agora vamos pensar essa mesma dor, essa queimadura, né? A queimadura no joelho, por exemplo, quando você está se divertindo em algo muito bom. No caso, no exemplo, jogando videogame, pode ser numa praia, numa festa, num passeio muito bom. O que acontece nesse momento? Você está num momento muito bom, mesmo diante de uma grande dor. O cérebro ele vai baixar o volume da dor, porque ele dá importância, ou seja, o que é importante para ele no momento, o que é importante para a pessoa no momento? A diversão.
Então ele baixa o volume da dor, aumenta o volume relacionado à sensação da diversão. Então temos aqui o antes, o mesmo exemplo. Após a seta, tem depois, ou seja, a mesma queimadura no mesmo indivíduo, ele começou a fazer uma tarefa que ele gosta muito, o volume da dor baixou, o tamanho da área dolorosa no cérebro dele, ó, praticamente baixou bastante, quase que sumiu praticamente, tá? Então, o nosso cérebro pode fazer isso, a gente consegue fazer isso. O que acontece também na medula? Então, baseado em outros estudos, temos aqui um corte da medula, que fica atrás, na nossa coluna. A medula recebe um impulso nervoso, esse impulso nervoso ele vem, entra na medula e sobe, tá? Como se fosse uma condução elétrica. Só que nossa medula tem a capacidade de também anular essa dor lá. Então, o cérebro pode aumentar e baixar o volume, mas nossa medula também pode anular isso. Então, tá o exemplo aqui. Em vermelhozinho e amarelo é a parte dolorosa, ou seja, a via do nervo, ou seja, os cabos de energia, vamos dizer assim, está levando o som, ou seja, o som de dor, os instrumentos de dor estão sendo tocados naquele momento. Mas o que acontece quando a pessoa está fazendo algo que goste muito, algo prazeroso, algo que ele tem que fazer todo dia porque ele dorme bem quando faz aquilo, sente bem quando faz aquilo. Algo que faz ele ver que a vida tem mais sentido, que a alegria da vida tem muitas coisas boas na vida, vamos dizer assim. Então, quando ele começa a sentir coisas boas, a medula ela cancela, ó, após o pontinho como ficou lá. Então, com as mudanças da atenção, os nervos relacionados à dor têm suas atividades desligadas na medula espinhal. Você pode desligar a sua dor na medula espinhal, tá, gente? Então, vamos quebrar mito. Tá aqui o desenhozinho, né, do monstro do Lago Ness. Vamos quebrar alguns mitos agora. O primeiro mito, e também muito debatido em meio profissional, meio científico, é que essas estratégias de controlar o volume da dor no cérebro do indivíduo, saber como ensinar ele a controlar esse volume, saber como ele deve gerenciar e as estratégias de como conseguir isso, o mito é que acham que isso é apenas uma distração da dor, ou seja, é apenas uma estratégia de enfrentamento como qualquer outra estratégia. No geral, diz, eu prefiro resolver o problema real. Quando existe o problema real, é lógico, temos que investigar e tratar o problema real. É muito comum o paciente de fibromialgia tem uma série de problemas. Como também é mais comum ainda o diagnóstico estar errado. Estudos comprovam que no Brasil, em média, 70% dos diagnósticos de fibromialgia estão equivocados, porque o paciente tem muitas dores, pontos de dores, ombro, cotovelo, pescoço, braço, coluna, lombar, perna, e pensam que é fibromialgia porque tem um contexto psicossocial e tem um contexto de dor. Mas não é. Muitas vezes ele não é fibromialgico, porque você trata individualmente cada problema e as dores ele fica bem. Então não é o paciente fibromialgico, tá, gente? Então, o paciente verdadeiro fibromialgico é aquele que nada melhora ele, tá? Então estratégias passivas, ou seja, ele receber o tratamento, não melhora ele. O que melhora ele é tratar ele de dentro para fora, porque o problema é ter a sensibilidade dolorosa, mas a central de dor dele está muito aumentado o volume relacionado às vias de dor. Tá? Então, isso é mito, gente. Então, pensar dessa forma aqui é mito. Tem que trabalhar o sistema nervoso central do paciente, sim. Tá? Então, vamos lá como deve ser feito isso. Então, trabalhar o indivíduo de fibromialgia de fora para dentro, ou seja, só medicação, só tratamento relaxante, digamos, massagens, outras coisas assim, que chamam tratamentos passivos, no meio da ciência é dito como querer segurar um rachão de uma casa com um band-aid, com alguma coisa assim. Você pode até esconder por enquanto, mascarar aquilo ali, mas não vai ter um efeito a médio e longo prazo. Tá? O efeito a médio e longo prazo é um tratamento para desligador. Desligador. O paciente tem que aprender a ser um desligador. Ele mesmo aprende a desligar a sua própria dor pelo controle do sistema nervoso, tá? Pela neuromodulação da dor, e cada vez vai sentindo menos dor. Tá? Então, bastante atenção, porque essas estratégias realmente mudam o volume dos nervos relacionados à dor, que chegam até a sua medula espinhal e até seu cérebro, gente. Então, por exemplo, se só usarmos diariamente nossa atenção voltada para a dor, só pensarmos na dor, no problema, isso só gera mais dores e doenças a longo prazo, aumentando as minhas dores e a hipersensibilidade. Ou seja, cada vez ele fica mais sedentário, cada vez mais limitado, cada vez mais incapacitado. Quanto mais limitação e incapacidade, gera mais problemas. Então tem que ser trabalhado o quanto antes. Então, essa mini aula é para entender isso. Então, a nossa vida é uma grande orquestra. Uma grande orquestra que tem vários instrumentos tocando a todo momento. Cabe a nós aprendermos a controlar esses volumes de cada instrumento. Ou seja,
dar atenção que realmente é importante para a nossa vida. Então, aprender usando estratégias de coisas, assim, coisas boas, para ir baixando o volume de coisas ou ruins, vamos dizer assim, não boas, vamos dizer assim, tá? Então, gente, temos que aprender a ser um desligador, ou em outras palavras, um confrontador, tá? E não ser um evitador, a pessoa que fica evitando a dor, fugindo constantemente dela, nunca enfrenta ela de frente, confronta realmente a dor, ele tende a ter sempre uma experiência dolorosa muito ruim e cada vez o volume dessa dor fica aumentado, porque cada vez que ele sente, ele dá uma grande importância a essa dor. Se ele dá importância demais a essa dor, o volume dessa dor é aumentado no nosso sistema nervoso. Então temos que graduar a nossa vida de coisas boas e coisas ruins, temos a dor, mas temos que procurar encher cada vez mais de coisas boas para que o volume das coisas ruins, que é a dor, seja progressivamente reduzido, diminuído, tá? Então fica essa dica. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com algum conhecido seu que tem fibromialgia. Terei satisfação também em responder os comentários aqui. Deixa um forte abraço, gente. Até logo. Espero ter gostado da mini aula. Tchau, tchau.